Americana, São Paulo, agosto de 2004. Minha dúvida é a seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, hoje, pede aos pais que levem seus filhos, principalmente os adolescentes, às missas, principalmente aos domingos, como manda a lei da Igreja. Não a lei de Deus, porque a lei de Deus são os 10 mandamentos. Até aí tudo bem. O que eu não entendo é o seguinte: querem o jovem dentro da igreja, sentado, assistindo à missa, que é feita quase sempre com as mesmas palavras, tornando-se um momento cansativo. Muitas pessoas se dispõem em ajudar, criando grupos de jovens, bandas, entre outros. Agora, se você cria uma banda de rock, o rock é errado. Jesus disse isso. Eu creio que o certo é o que a Bíblia diz, não que o padre ou o pastor ou quem quer que seja diz. Porque se a palavra é de Deus, quem somos nós para distorcer ela? Então, eu gostaria de saber o porquê a igreja é contra os métodos que levariam jovens às igrejas. Nem tudo é certo, mas há muita condenação por coisas que não valem a pena. Como um exemplo, roupas, estilo, entre outros, que são julgados pelos mais velhos. Eu posso testemunhar que conheci a igreja através de um grupo, e daí por diante foi ouvindo rock católico, que foi dito ser uma coisa demoníaca, pois para mim o que dizem ser contra Deus é coisa do demônio. Foi ouvindo rock que eu fui aos poucos me convertendo. E por que vocês padres são contra, sendo que Jesus nunca teve preconceito com música ou pessoas? Sendo que se isso é utilizado para o bem da igreja, é sinal que Deus aprova, pois senão ele não deixaria que pessoas usassem o nome dele em vão. E outra, se Jesus tinha cabelos compridos, os padres podem beber, eu tenho exemplos, por que só o rock é coisa do diabo? Pois na Bíblia diz que a bebida é contra Deus. Se vocês conseguirem provar que estou errado, passarei isso adiante. Mas usem argumentos da lei de Deus, não das leis dos homens, que vocês adoram fazer, dizendo que Deus não gosta. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em seus corações. Meu caro, em primeiro lugar, deixe-me desfazer um equívoco seu. Eu não sou padre, sou apenas um professor de história. Em segundo lugar, devo dizer-lhe com toda franqueza que o rock não o converteu de modo nenhum. Você me escreveu que foi ouvindo rock que eu fui aos poucos me convertendo, e o porquê vocês, padres, são contra. Entretanto, toda a sua carta demonstra que você ainda não se converteu realmente, pois nem sabe o que é a missa e por que devemos ir à igreja assisti-la aos domingos e dias santos. Quem vai à missa para assistir um espetáculo musical, seja de rock, que nunca foi música, quer seja até de canto gregoriano, não assistiu realmente à missa. Missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Nela, Jesus morre misticamente e não cruelmente pelos nossos pecados. Vamos à missa para participar do sacrifício de Cristo, para oferecer-nos a Ele em união com seus sofrimentos e morte na cruz, para adorar a Deus e para agradecer-lhe por nos ter criado e redimido, e não para ouvir música, ainda que boa. Missa não é distração nem diversão. Infelizmente, não se ensina ao povo fiel o que é a missa. Mesmo em seminários, pouco se ensina sobre isso. Daí se encontrarem sacerdotes que, no fundo, ignoram o que seja a missa. Quando o sacerdote consagra o pão, ele, o pão, se transubstancia no corpo de Cristo, isto é, toda a substância do pão é mudada miraculosa e sacramentalmente no corpo de Cristo. Quando o padre consagra o vinho, ele se transubstancia no sangue de Cristo. Nessa separação do corpo e do sangue de Cristo é que se renova misticamente a morte de Cristo na cruz. Não se pense, porém, que na hóstia, após a consagração, está apenas o corpo de Cristo. Tanto na hóstia quanto no vinho consagrados está Jesus Cristo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Antes da consagração no ofertório, o sacerdote, em seu nome, em nome do povo presente na missa e em nome de toda a igreja, oferece o pão que é um alimento e que nos permite viver. Isso significa que, por meio do pão ofertado, oferecemos nossa vida a Deus, pois assim como Cristo morreu por nós,
nós também dizemos que, se for preciso, queremos morrer por ele, seja com que morte for, que ele nos reserve. Quando no ofertório o padre oferece o vinho que nos dá alegria, dizemos que assim como Jesus, na paixão, esteve triste até a morte, nós também aceitamos sofrer qualquer infelicidade para a maior glória de Deus. Como você vê, a missa é algo infinitamente sério e não é um espetáculo musical. Na lei de Deus, se exige que se consagre, que se reserve um dia da semana para Deus. Ao consagrarmos um dia a Deus, dizemos que reconhecemos que Deus é eterno e é o Senhor de nossas vidas, o Senhor de todo o nosso tempo. Para simbolizar que devemos a vida e o tempo a Deus, é que dedicamos um dia da semana a Ele. Nesse dia, a obra especial que oferecemos a Deus é a assistência à missa, na qual se renova o sacrifício de Cristo no Calvário. Mas a assistência à missa é o ato exigido obrigatoriamente pela Igreja para louvar a Deus nos domingos e nos dias santos. Entretanto, isso é o necessário, mas não é a única coisa que devemos fazer aos domingos. A Igreja ensina que, além de ir à missa, devemos dedicar o tempo do domingo a Deus, deixando de fazer trabalhos pesados não necessários, e que devemos usar o domingo rezando mais e estudando a doutrina católica. Hoje em dia, poucos católicos vão à missa, que é obrigatória e sob pena de pecado grave. Além disso, mesmo os que vão à missa, cumprindo sua obrigação grave de culto a Deus, quase todos acham que, feito isso, podem fazer do domingo um puro dia de lazer e de prazer. Claro que se tem direito a algum lazer e descanso aos domingos, mas não é correto fazer do domingo, dia do Senhor, um dia essencialmente de diversão, ou um dia para dormir excessivamente, passando praticamente quase todo o dia dormindo ou sem fazer nada. Repito, não é vedado descansar um pouco mais e ter algum lazer aos domingos. O que está errado hoje é considerar o domingo o nosso dia de diversão, quando o domingo é de Deus. E se alguém, só para se divertir ou para passear, deixa até de assistir à missa, peca mortalmente. O domingo é de Deus, não é nosso. Sobre o rock, peço-lhe que leia meu trabalho, demonstrando ser esse tipo de barulho uma coisa bem má, pois nele há claros sinais de influência e de atuação demoníacas. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.